aula passada, nós falamos das partículas que são emitidas pelos núcleos instáveis. Agora, eu posso gerar novos elementos por meio de bombardeamentos em núcleos. E esses núcleos serão bombardeados por partículas alfa, por nêutrons, por prótons, por núcleos menores. Eu tenho uma série de possibilidades de bombardeamento. Sejam essas partículas que eu vou bombardear radioativas ou estáveis, não são necessariamente partículas radioativas para o bombardeamento. Aí eu vou ter a transmutação artificial, certo? E dentro dessa transmutação artificial, eu tenho duas transmutações muito importantes, que são fissão e fusão nuclear. Quando Chadwick chegou na conclusão que existia nêutron, foi por meio de uma reação de transmutação artificial. Na verdade, quando vêm os modelos atômicos, esse modelo que vocês conhecem como de Rutherford-Bohr, só tinha sido determinado os prótons e os elétrons. Mas o pessoal sabia que tinha que ter mais alguma coisa lá dentro. Então, Chadwick não descobriu o nêutron, ele conseguiu obter o nêutron pela primeira vez, por meio de um bombardeamento. A reação que originou o nêutron foi essa daqui, o berílio 5, o berílio 5,9, que foi bombardeado por uma partícula alfa, e, espera um pouquinho, berílio não é 5, Marco Antônio, berílio é 4, e obteve carbono 6,12 mais o nêutron. Então, essa daqui é uma reação muito importante para a gente. Por quê? Porque a partir dessa reação conseguiu-se comprovar, conseguiu obter essa partícula que já era prevista dentro do núcleo de um átomo. Então, isso é a transmutação artificial. O bombardeamento gerando novos núcleos, novas partículas, né? Aí eu tenho dentro disso as reações de fissão nuclear e de fusão nuclear. Eu não vou ficar escrevendo, eu vou partilhar com vocês a tela aqui e vou deixar para escrever nos exercícios. Compartilhemos. João Godoy, essa camisa é muito bonita. Essa camisa aqui não representa só a camisa do Corinthians. Representa, na verdade, um ídolo de todo mundo, um ídolo do Brasil, que é o nosso querido Sócrates. Então, veja aqui. Estamos vendo a apostila? Então, veja aqui essa reação que nós temos aqui, do nitrogênio sendo bombardeado por partículas alfa, formando o oxigênio radioativo, o oxigênio 17. Inclusive, esse oxigênio 17, ele é utilizado onde? Ele é utilizado nas reações de esterificação, que a partir dele nós verificamos que o hidrogênio, na reação de esterificação, vem do álcool, o que nós
pelo conhecimento em química, poderíamos supor que o hidrogênio deveria vir do ácido. Vocês já viram com a acida que a reação de esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, certo? Então, aqui você teve a formação de um oxigênio de massa 17 e um próton. Isso daqui é uma transmutação. Agora, nós vamos falar dessa transmutação. Essa transmutação é muito séria. Essa transmutação provocou várias desgraças. Pessoas nascendo defeituosas por um período muito grande da história, pessoas que morreram estupidamente, de forma absurda. Só para vocês terem uma ideia, a energia liberada foi tão grande que pessoas sublimaram. Sabe o que é uma pessoa sublimar? Simplesmente virou vapor. Negócio muito triste. O que consiste esse processo? Consiste na fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de núcleos maiores em núcleos menores. Então, o bombardeamento de um núcleo de urânio 235 leva ao urânio 236, que é extremamente instável, e ele se quebra entre elementos que variam de 52 a 58, mais ou menos, de 32 a 38 dos elementos, desde que a soma dos prótons me dê 92. Então, aqui nós estamos vendo a formação do bário e do criptônio. Só que, além do bário e do criptônio, ele forma 3 novos nêutrons. Esses 3 novos nêutrons chocar-se-ão com outros núcleos, fazendo esse processo. Eu tenho aqui essa reação em cadeia numa razão, uma PG de razão 3, porque de um núcleo eu vou atingir 3, esses 3 gerarão 3 nêutrons que atingirão 9, 27 e assim sucessivamente. Isso é a reação em cadeia. É o que se propaga com grande rapidez e liberação de muita energia. Só que eu tenho que entender uma coisa, para que isso ocorra, não é simplesmente eu pegar um núcleo e bombardear com um nêutron. Eu preciso ter uma massa crítica de material físsil. Material físsil é o material que sofrerá fissão. Aí, ao bombardear, eu vou ter uma reação. Então, eu tenho 3 situações. Quando eu tenho a massa certa de material físsil, eu chamo de massa crítica. Se eu tiver com uma massa subcrítica, não vai acontecer nada, não vai acontecer reação. Se eu tiver a massa crítica, eu vou ter uma reação controlada. Aí eu terei um reator nuclear. Agora, se eu tiver uma massa superior à massa crítica, eu tenho o quê? Eu tenho o descontrole dessa reação em cadeia, o que vai me gerar a bomba. Então, quando eu tenho controle sobre a reação, eu tenho uma usina nuclear. Quando eu não tenho mais controle, eu tenho uma bomba, correto? Então, essas foram as bombas jogadas em Nagasaki e Hiroshima. Foi a bomba de urânio em Nagasaki, a bomba de polônio e a bomba de urânio em Hiroshima e a bomba de polônio em Nagasaki. Essas bombas são exatamente isso. Depois nós vamos mostrar que a energia de ativação, o que eu preciso para
que isso ocorra é muito alto. Mas o que eu preciso entender do processo? Bombardeio núcleo grande, formando núcleos menores e nêutrons que vão se chocar contra outros núcleos, mantendo essa reação em cadeia. E a energia liberada muito grande mesmo. Tá certo? Aí, como funciona uma usina nuclear? Ela funciona aqui, o reator, a energia liberada só vai fazer a vaporização da água. Aí a vaporização da água, o vapor da água, vai provocar o quê? A turbina girar. Então, a partir daqui, eu tenho a mesma coisa que a hidrelétrica. Porém, o que eu tenho aqui é uma energia muito grande para a vaporização dessa água que vai girar a turbina. Essa água é reciclada, nesses reatores eles utilizam bastante o que a gente chama de água pesada, que é a água com deutério ou deuteron, que é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron, e esse ciclo, então, por que ela é muito complicada? Ela é muito complicada porque onde ela passa, o resfriamento dessa água, se eu estiver perto de manancial, eu vou ter um aquecimento tão grande de lagos, de rios, que vão gerar uma temperatura alta, além de uma liberação de gás, eu vou dissolver menos gás, oxigênio, o que vai prejudicar toda a flora e fauna aquática, certo? Vocês entenderam o que é uma transmutação artificial? É uma transmutação onde o núcleo está paradinho lá e eu provoco essa fissão. Eu provoco essa reação. A reação, uma das principais, é a fissão nuclear, onde eu quebro núcleos maiores e núcleos menores. Não será obrigatoriamente esses dois formados, não será obrigatoriamente 3 nêutrons, geralmente vai de 2 ou 3 nêutrons formados em cada reação de fissão. Eu tenho que ter uma quantidade mínima, que eu chamo de massa crítica. Quando eu tenho a quantidade de material inferior à massa crítica, não ocorre reação. Quando eu tenho a massa crítica, eu tenho uma reação controlada, de onde eu consigo aproveitar essa energia nas usinas. E quando eu tenho acima da massa crítica, eu tenho uma bomba que vai gerar problemas. O funcionamento é esse: o reator nuclear vai provocar a reação que liberará a energia para a vaporização da água, e ali vai acontecer a mesma coisa que uma usina hidrelétrica. Veja o que eu estou falando. Veja o que eu estou falando aqui. Eu tenho as bombas atômicas aqui, as que são utilizadas para fins bélicos. Veja a situação. Eu tenho aqui um duto e eu tenho aqui dinamite. Eu tenho dinamite para quê? Para gerar energia, para que haja o choque entre nêutrons e material físsil. Então, dá para você ver que eu preciso, embora a liberação de energia seja algo absurdo, eu preciso colocar bastante energia para que ela ocorra, tá? Então, isso daqui é um esqueminha bem simplificado de uma bomba atômica. Depois eu posso dar mais material para quem quer se aprofundar, mas eu vou dar só o que vocês vão ver no vestibular, tá certo? E aqui eu tenho o bicho. Esse é terrível, que é a fusão. A fusão, ela é
a formação de núcleos maiores a partir da fusão de núcleos menores. Tudo isso a semana passada e vocês me enganaram. Porque até o Murilo me falou, né? Essa parte você falou, acho. Então aqui eu preciso, para ter uma bomba de hidrogênio, para eu fazer uma bomba de fusão nuclear, eu tenho que ter uma bomba. Aqui eu vou ter que ter uma bomba de fissão para gerar energia para que ocorra a fusão. A fusão se dá no núcleo do Sol a fusão se dá no núcleo do Sol por causa da temperatura que tem lá. A temperatura que tem lá é suficiente para ativar essa reação. Correto? Tá. Então, agora, eu vou. Vocês não costumam acreditar quando tudo está certo ou quando tudo está errado. Então, vamos lá. Com relação aos processos de fusão e fissão nuclear, assinale o que for correto. Fusão nuclear consiste na junção de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando uma grande quantidade de energia. Verdadeira. Ela exige uma grande quantidade de energia para iniciar, mas depois que inicia, ela é muitas vezes superior à quantidade liberada pela fissão. Fissão nuclear é o processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. Exatamente o que nós falamos para você. A fusão nuclear exige uma grande quantidade de energia para ocorrer. Acabamos de falar isso, que ela ocorre no Sol porque a temperatura do Sol é muito elevada. O processo de fissão nuclear é aproveitado pelo homem para a geração de energia elétrica a partir da usina termonuclear. É verdade, eu mostrei para vocês a usina. O processo de fusão nuclear ocorre naturalmente no Sol, onde a temperatura é suficientemente alta para que ocorra a fusão dos átomos de hidrogênio, formando átomos mais pesados. Verdade. Somando tudo, 16 com 8, 24, 24 com 4, 28, 2, 30, 1, 31. Beleza? Aí, ele me dá essas massas aqui, correto? Ele me dá essas massas aqui. Isso para que a gente possa lembrar que existe um camarada na ciência muito importante, que ele é sempre lembrado pela teoria da relatividade, né? Então, a equação é essa. A soma das massas dos reagentes é exatamente igual à soma das massas dos produtos? Não. Não, porque, segundo Einstein, eu tenho que massa se transformando em energia, energia se transformando em massa. Não é isso? Então, a soma, a gente considera, para efeito de cálculo, que as massas e as cargas se conservam. Porém, nós sabemos que existe essa transformação de massa em energia, energia em massa. A diferença de massa entre reagentes e produtos corresponde à energia consumida para que a reação de fissão nuclear ocorra? Não tem nada a ver, certo? A fissão nuclear vai ocorrer pelo choque com os átomos, dos átomos maiores com os nêutrons, que saem em alta velocidade na quebra desses núcleos, e isso não tem nada a ver com a energia da fissão. 235,04 gramas de urânio 235 podem produzir uma energia igual a 1,8 vezes 10 a décima quilojoule. E ele fala na D que é 3 vezes 10 a menos 11 quilojoules. Bom, então a gente já sabe que ou o C ou D está errado, ou as duas estão erradas. Qual é o segredo aqui?
um átomo de urânio 235, quando eu tenho a energia participando dos produtos, é porque ela está sendo liberada, certo? Um átomo de urânio representa 3 vezes 10 a menos 11. Quantos átomos eu vou ter em 235,04? Eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Então, eu tenho que multiplicar 6 vezes 10 a 23 por 3 vezes 10 a menos 11. Isso daí vai dar 18 vezes 10 a 22, 10 a 12, 18 vezes 10 a 12 joules, certo? Mas aqui ele está falando em quilojoule. Para eu transformar joule para quilojoule, eu vou dividir por 10 a terceira, por 1000. Então, eu vou ter 18 vezes 10 a nona quilojoules. Vou andar uma casa para a esquerda, vou ficar com 1,8 e somar 1 ao expoente. Eu vou ter 1,8 vezes 10 a décima. Vocês chegaram nisso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, Eu pra não mim dava entendi. meio óbvio que era D. Certo. Por que não? Você tiraria por exclusão, sem fazer conta. Porque a energia liberada corresponde à da ligação química que se forma entre bário e criptônio. Absolutamente nada a ver. Porque eles não formam ligação nenhuma. Não tem ligação entre bário e criptônio para formar urânio. Tem sim um núcleo que foi quebrado e formou um núcleo de bário e um núcleo de criptônio. Certo? Isso daí, sem fazer conta nenhuma, eu chego à resposta C. Mas, fazendo a conta, eu provo que é C. Correto? Ô, Marcão, não entendi a conta que você fez. Também não. Eu faço já. Olha aqui. Olha aqui. Eu tenho que um átomo. O problema é esse, né? Eu escrever. Um átomo é 3 vezes 10 a menos 11, não é? 3 vezes 10 a menos 11. Um mol, quanto que é um mol? 6 vezes 10 a 23. Não é isso? Vai me dar energia liberada. X. Esse X vai ser quanto? 23 menos 11 dá 12. 6 vezes 3, 18. X igual 18 vezes 10 a 12. Isso aí, Marcão. 10 a 12. Só que isso daqui é joule. Para eu chegar no quilojoule, eu tenho que dividir por 1000, porque cada 1000 joules é 1 quilojoule. Então, isso daqui dá 18 vezes 10 a nona. 18 vezes 10 a nona, eu vou andar, vírgula, uma casa para cá e vou somar 1. Vai dar 18 vezes 10 a décima. Saquei, Entendeu ou Marcão. não? Sacou? Beleza. Calma aí, mas Vai.
O 235,04 é 1 mol do É um urânio? mol, ó. Você não tem aqui a massa, ó. A massa do urânio 235,4. 0,4. Mas não Aqui. é 1 mol que produz 3 vezes 10 a menos Então, 11? não, é isso que eu falei. Olha aqui, o segredo está aqui, o que engana a pessoa. Um átomo de urânio. Um urânio vai gerar 3 vezes 10 a menos 11. Ah, que média, hein? Então, Geralmente tem a mol as equações, assim, não é? mas a pegadinha do exercício é essa, que vai te induzir a colocar aqui. Putaria, hein? Putaria mesmo. Mas eles estão aí para isso mesmo, para ferrar com a gente. Então vamos fazer o 3. Eu nunca chego onde eu quero, vocês sempre acabam me deixando pelo meio do caminho. Olha aqui o 3. O neutrino, gente, o neutrino é uma partícula tão difícil de se detectar. O neutrino foi determinado em 1958, mas ele é uma partícula de massa quase zero, mas tem massa, e carga zero. Fermi diz que ele é emitido quando eu tenho a quebra do nêutron em um próton, uma partícula beta, e tem mais o neutrino. E esse neutrino é meio que, se eles conseguirem entender bem esse neutrino, pode se descobrir muito em relação à origem da vida, se entender a respeito do núcleo do Sol, sabe? Mas aí ele está falando de que, veja uma coisa, ele está falando de um poema de 1973. Então, ele só pode estar falando de fissão nuclear. Tá? Ele está falando da bomba da Segunda Guerra. A fissão do 235 ocorre com liberação de grande quantidade de calor, verdade, que dá continuidade à reação. Não é o calor que dá continuidade à reação. A fissão do 235 ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238. Besteira. A fissão ocorre com liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. É essa. Correto? Marco Antônio. É essa a resposta correta. Que é o que desencadeia. O que desencadeia é bom, né? A reação em cadeia. Aí, veja uma coisa. A fissão de 1 grama somente de urânio 235 fornece 8,25 vezes 10 a sétima quilojoules. Então, vamos fazer esse no quadro. Deixa eu ajeitar o quadro para que a gente possa... Então, ele me fala o seguinte. Um grama de urânio libera, de urânio 235, vou escrever isso mais bonitinho. Um grama de urânio 235 libera 8,25 vezes 10 a sétima quilojoules. A bomba tinha quanto de material físsil, segundo o exercício? Ele tem 16 vezes 10 a terceira gramas de urânio 235, certo? Ele vai liberar essa energia. Essa energia vai ser igual a quanto? Alguém fez a conta que pode me passar ou eu faço a conta? R$ 132 vezes 10 a décima quilojoules. 182. 132.
132 vezes 10 a décima. 10 a décima quilojoules. Isso daqui foi o que a bomba liberou. Agora vamos esperar. Vamos esperar para esse valor para o item B. O item A, vocês estão enxergando aqui? O item A, ele me pede a equação de combustão da gasolina. C8H18 líquido mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso mais H2O líquido. Eu vou ter aqui o quê? Eu tenho 8 carbonos entrando. Se eu tenho 8 carbonos entrando, eu tenho 8 carbonos saindo. Eu tenho 18 hidrogênios entrando. Para eu ter 18 saindo, eu tenho que aplicar o meu coeficiente 9 aqui. Fiquei com 16 O2 mais 9, 25. Que número eu multiplico por 2 para dar 25? Eu pego o número que eu quero e divido pela atomicidade do oxigênio, 25 meios. Eu tenho a equação balanceada. Se você multiplicar tudo por 2, você vai ter 2 de C8H18, 25 de O2, 16 de CO2, 18 de H2O. O examinador deveria te dar correto também, porque o balanceamento da equação são os menores números inteiros. Mas como nós estamos falando de uma equação de combustão, a gente pensa na equação termoquímica e coloca essa equação. Qualquer uma das duas, o examinador te dá correto. E ele pede para eu substituir a equação de fissão. E ele me dá os números atômicos. Eu vou pegar pelos números atômicos. Então, ele me põe aqui o urânio, 92,235, mais o nêutron. A hora que eu bombardei o nêutron, ele obteve um X 35. 35 eu sei que é bromo. É só olhar na tabela. E o lantânio é o 57. Então, eu tenho 35... 57. Aí eu repito as massas. 90 e 143. 90, 143. Mais os 3 nêutrons que darão continuidade, mais energia. Correto? Então, aqui eu tenho o item A. Agora, gente, agora é o absurdo que nós vamos determinar. Tá certo isso? Precisa tirar foto ou vocês já fizeram? Tá tudo em ordem? Tá de boa, Marcão? Tá. Então tá bom. Então agora eu vou apagar esse A e vou fazer o item B. Eu vou ter que ter o quê, gente? Eu vou ter que ter gasolina suficiente para gerar essa barbaridade de energia. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Eu não estou preocupado com a notação científica aqui. Então, eu vi que a bomba me liberou 132 vezes 10 a décima quilojoule. O correto seria escrever 1,32 vezes 10 a décima segunda. O problema me informa que 1 litro de gasolina libera 33 quilojoules. Então, eu tenho aqui 1 litro de gasolina, 33 quilojoules. Certo? Agora, eu quero saber que volume de gasolina libera 132 vezes 10 a décima kJ. O volume de gasolina
O volume de gasolina é igual a... Eu deixei aqui por isso. 4 vezes 10 a décima litros. 132 dá 4, certo? Aí eu tenho o quê? Então eu preciso pegar meus caminhões e levar isso. Um caminhão carrega 40 mil litros. Posso pôr 4 vezes 10 a quarta? Não é? 40 mil não é 4 vezes 10 a quarta? Para eu levar 4 vezes 10 a décima litros, eu vou precisar de X caminhões. Meu X vai dar o quê? 1 vezes 10 a sexta caminhões. Quanto que dá 10 a sexta, gente? 1 milhão. 1 milhão. Eu preciso para 1 milhão de caminhões de gasolina para gerar energia gerada por 16 quilos de urânio. É muita energia, não é? É muita energia liberada por 16 quilos. Imagine 1 milhão de caminhões, cada caminhão com 40 mil litros de combustível. É absurdo, né? Eu entendi isso. Entendeu? Entendeu? Então tá bom. Como o tempo é curto, eu vou falar com vocês rapidinho. Vou dar o quinto e o sexto. Já viemos até aqui. Vamos fazer o quinto e o sexto. Na verdade, o sexto é o opcional, né? Esse baita texto vai me dar algumas informações que não me serve para grande coisa na resolução oh, Jesus. Volta. Nesse exercício, esse texto não vai me dar tanta informação para a resolução. Você vai ler o texto e vai vir aqui. A fissão nuclear do urânio-235 se dá por um processo de reação em cadeia com a liberação de uma grande quantidade de energia. Matou o problema, né? É esse. Vamos ver as demais. Um átomo de urânio-235 decai para plutônio-239. Quando um elemento decai em alfa, ele perde 4 em sua massa e 2 em seu número atômico. Vamos ver aqui uma coisa. O urânio está aqui. Ele vai cair 2. Se ele for para plutônio, ele subiu 2 e aumentou a massa dele em 4. Então, o inverso poderia acontecer. O plutônio decair em alfa
e se transformar no urânio naquelas condições? Porque, na verdade, o urânio se transforma em tório 90-231. Portanto, é falso. Aí, depois, ele fala o quê? Ele fala a energia gerada na explosão se origina a partir do processo de fusão. Nós sabemos que é de fissão. A bomba de hidrogênio é uma aplicação bélica que visa causar destruição com base na enorme energia e no grande fluxo de nêutrons liberado na reação de fissão nuclear. Gente, a bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão e não fissão, tá? E as partículas beta possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos. Nós sabemos que a que tem maior poder de penetração são as radiações gama. Portanto, nós ficamos com a alternativa A, correto? E os cachorros latindo. Olha aqui. Aí ele me faz essa sequência. Ele me faz urânio sendo bombardeado pelo nêutron. Olha o que eu falei para vocês lá. Quando eu bombardeio urânio com nêutron, ele forma esse isótopo do urânio 236, que é instável, que se quebra nesse elemento G e no elemento X. Aí ele me fala o seguinte, são símbolos hipotéticos, tá? O 36 é o criptônio, aqui é um urânio. Essa sequência é conhecida por fusão, conhecida por fissão. O valor de A é 143, então isso daqui é falso, é 143, vamos ver, aqui no 236, 92 mais 3, porque eu tenho 3 nêutrons, dá 95. 95 menos 236 não dá 143, tá certo? 236 menos 95 dá quanto? Dá 141, então é falso. O elemento X possui 56 prótons, verdade, ó. 36 mais 56, 92. Aqui não interfere porque é zero. Então, FFV. O elemento U e E são isóbaros? Não. U e E são isótopos. O elemento G possui 128 nêutrons. Olha que besteira, ele somou os dois. Na verdade, a gente subtrai. Ele tem 56 nêutrons, certo? 36 prótons, mais 56 vai me dar 92. Então, tem o FFVFF, bem simétrico, correto? Alguém pergunta alguma coisa? Que tá tranquilo, Marco. Então, se está tranquilo, nós faremos o seguinte, feita a chamada, as pessoas podem se recolher. Obrigado pela atenção dispensada, espero que os senhores tenham aproveitado a aula de hoje e às 14h eu estarei no plantão, embora o Igor e o André só cheguem às 2h40. Porém, faça um favor para mim, procurem vir o quanto antes para dar tempo da gente ver tudo até às 4h, correto? Mais uma vez, bom dia para vocês, obrigado.